Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora sim, nós vamos à entrevista. Já está aqui no estúdio o Pedro Souza, que vai falar a respeito da Gab Network aqui na cidade de Botucatu. Pedro, bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia a todos, excelente manhã e semana para todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade aqui de poder estar com vocês. Como é que surgiu toda essa história, Pedro? Vamos lá, vamos voltar no tempo. Como é que surgiu essa ideia de você promover esse tipo de evento? O GEB ele é uma célula de network, né? E ela começou a partir de uma dor mesmo, como todos os bons grandes empreendimentos começam com dores dos donos, né? Então eu tinha recém-chegado na cidade e aí eu tinha as dificuldades normais de você chegar num local novo, onde não conhece as pessoas, né? Uhum. E aí eu reparei que muita gente que eu conversava, empresário, era de São Paulo, tinha vindo de São Paulo para cá. Uhum. E eu perguntava para eles, assim, aleatoriamente, como é que vocês fazem? Vocês se apoiam? Não, na verdade a gente até precisa montar algo, coisa do tipo, né? Daí eu falei, olha, eu posso ajudá-los nisso aí. Mas a gente sabe que se você deixar às vezes para as pessoas fazerem, elas estão na correria delas, é muito natural que elas vão ver o que é mais interessante para elas, né? E aí eu assumi esse vamos colocar assim, pseudo-problema para mim, né? Comecei a procurar alguns empresários que eu já conhecia assim há pouco tempo, né? Pelo menos 6 meses. Falei, você participaria de uma célula onde a ideia seria unir pessoas para falar sobre as empresas, para tratar das nossas dores. Você tem o que é bom da sua empresa, que você é especialista, eu tenho da minha, e a gente pode trocar essas figurinhas aí num café da manhã tranquilo. Tanto é que começou o nome com um café com ideias, né? Não se chamava GEB, né? Grupo de Empreendedores, que inclusive esse nome muita gente pensa que é Grupo de Empreendedores de Botucatu. Nosso registro é Grupo de Empreendedores do Brasil. A gente adotou o Botucatu porque começa com a letra B também e estamos aqui, né? Agora, deu certo, né? Deu certo, o importante é dar certo, né? E quanto tempo? Bom, aconteceu isso quando? 2019, 2018? Não, isso foi em meados de 2015 e 16. 15 e 16. Exatamente. Tá. E aí a gente praticamente ficou aí 2 anos fazendo um piloto, porque a gente entendia que tinha uma série de desdobramentos, não era só encontrar as pessoas, aquilo começou a gerar um custo, nós precisávamos ter um local adequado para se reunir, precisávamos ter algo de qualidade, né? Já tem uma estrutura, inclusive, exatamente, mínima pelo menos. Né? Exatamente, não era simplesmente se encontrar na empresa de alguém e conversar, né? E aí a gente foi estruturando isso, até no começo eram muitas pessoas, chegamos a ter mais de 120 pessoas participando do movimento, mas assim, eu aprendi um detalhe nesses anos empreendendo aí, que a gratuidade é a porta de entrada da ingratidão, né? Então, quando você mantém o núcleo grátis, né? Você não cobra nenhum custo ali para que aquilo participe, muita gente não dá, alguns dão, mas a maioria não dá valor, né? Acaba desistindo, não honrando o compromisso e tudo mais. Exatamente. Né? E acho que pior do que não honrar com as coisas seria assim, você não se fazer presente, porque o movimento necessitava de pessoas presentes. Então, aparentemente, ele, por ter quase 120 pessoas, parecia que era um grande sucesso, mas a gente estava começando a nossa jornada de dificuldade empreendendo nessa área, porque volume, quando se trata de network, não quer dizer nada, né? Então não existe isso que a gente acaba acreditando que network é ir a um evento, entregar cartão, coisa do tipo. A grande maioria ia ali para tomar um café, entregar um cartão e tentar prospectar algum cliente para sua empresa. Não era esse o objetivo, né? Nunca foi desde o começo. Era os empreendedores se ajudarem, se potencializarem, né? E aí, a partir de então, 2017, né, a data da fundação é 13 de janeiro de 2017, então todo mês de janeiro a gente faz aniversário ali do nosso projeto. Nós, de fato, criamos um contrato, viramos um CNPJ e aí efetivamos com um núcleo que ficou ali, porque a gente fez a proposta, olha, agora é sério, tem que pagar uma mensalidade e agora a gente vai trabalhar em prol de vocês, trazer treinamentos, trazer uma série de melhorias para eles. E aí a gente viu quem realmente estava interessado na causa, né? Nós, nesse momento, saímos de 120 e poucas empresas para 60 empresas, caiu pelo menos a metade, e dessas 60, algumas foram ficando pelo caminho, né? Entendi. Então hoje a gente tem uma célula com 50 empresários, essa célula já existe há 8 anos, né?
Então estamos caminhando para 8, agora comecinho do ano a gente faz 8. E estamos com mais de 32 milhões de reais em negócio realizado só entre os membros do grupo. Olha, é bastante interessante, o pessoal que está acompanhando esse nosso bate-papo pode estar se perguntando, né? E como é que foi a evolução, né? Você, menos da metade se manteve com vocês, né? E como é que é a evolução de tudo isso, né? O que você pode dizer assim, olha, com quase 8 anos já, né? Nós temos efetivamente estruturado isso. Olha, eu acho que fica até um recado para todos que estão ouvindo, qualquer que seja o projeto que você tenha na sua cabeça, ele não pode ser algo aleatório, ele tem que ser algo pautado em dados. A gente não pode tomar nenhuma decisão, a gente só tomou a decisão de sair do anonimato e passou para o CNPJ porque a gente tinha dados. Por exemplo, nesse momento, eu já tinha mapeado em 2 anos quase 10 milhões de reais em negócio entre as pessoas do grupo. Então a gente tinha dados, falou, dá certo isso aqui. Agora está na hora da gente transformar isso aqui numa realidade organizada, com CNPJ, tudo certinho. Então o que levou a gente, eu acho que primeiramente, ter uma organização de fato, saber o que está fazendo, né? Então a gente participou de pelo menos 4 ou 5 células muito famosas no Brasil, que tem algumas delas tem até no mundo inteiro, né? Para entender como que era o formato profissional que se fazia isso. Não aleatório, né? Senão a gente seria como qualquer outro movimento que começa e de repente quando você falar, e aquele movimento já acabou, né? Então a gente queria que fosse algo perene. Então a gente se estruturou e principalmente eu sou da área de educação, né? Eu tô na área do empreendedorismo já tem pelo menos 10 anos, né? E eu fui atrás para entender realmente quais eram as dores, quais eram as estatísticas do nosso país. Tanto é verdade que na pandemia, a pandemia ceifou muitos milhões de empresas que usaram ali a prerrogativa da pandemia para dizer a pandemia me quebrou. Mas a gente sabe que estatisticamente não é verdade, né? Boa parte das empresas que quebraram na pandemia, elas já estavam quebradas. Entendi. A pandemia foi um golpe de misericórdia nas empresas, né? Então a gente foi atrás disso. O que os empresários realmente precisam? O que as estruturas deles estão precisando? Então a gente começou a tratar e trazer especialistas para falar de gestão de pessoas, finanças. Por incrível que pareça, a gente vive numa cidade extremamente próspera como aqui, mas muitos empresários ainda controlam as empresas dele no papel, no caderno. Isso para os dias atuais é horrível, isso não pode acontecer. Então a gente foi procurar capacitação de várias formas, as que a gente não tinha, para poder ajudá-los verdadeiramente, para que eles tivessem resultados. E a gente tem lá dentro do projeto N cases que a gente poderia inclusive trazer alguns aqui, para que você pudesse ver que não foi só uma questão de se conectar e fazer muitos negócios. A gente desenvolve, inclusive, nós temos 4 vertentes dentro do grupo, que eu acho que é importante esse momento aqui para falar, né? Onde a última delas é fazer muitos negócios, né? Mas a gente pensa na estruturação dos negócios. Hoje, por exemplo, se a gente for pegar estatisticamente as empresas que fazem parte, hoje é uma realidade diferente. Mas quando nós começamos, praticamente 95% das empresas não sabiam e nunca tinham feito um plano de negócios. Então aí a gente entende por que muita empresa quebra no primeiro ano, no segundo. E a gente vem de uma geração onde as empresas começaram a dar certo, elas têm 15, 20 anos, e os donos ainda acreditam que se deu certo até agora, não tem mais como dar errado. E esse é um doce engano, porque o movimento do mundo hoje está tirando fora do mercado as empresas que não têm números, não têm dados, não têm estrutura, não têm estratégia, né? E a coisa acontece de uma forma muito instantânea, né, Pedro? Do jeito que você cresce, você cai também. Se você não continuar se preparando, se adequando e tudo mais. Entrevista. Agora 7h22, primeiro jornal na Prevera FM, conversando com o Pedro Souza da GEB Network. Ô Pedro, quem são esses empresários que participam desse grupo? São microempreendedores? São pequenos empreendedores? Qual é o perfil? Ou não existe um perfil específico? Nós temos algumas regras, depois de quase 8 anos, né? A gente precisava criar algumas regras para o formato da empresa que iria entrar, né? Uhum. Porque a gente entendeu ao longo da jornada aí que alguns eles precisam de uma ajuda auxiliar, né? Então, um exemplo, aqueles muito pequenos, aqueles MEIs que não faturam ainda 10 mil reais por mês, a gente entende que ele precisa passar por um outro processo antes de vir junto com a gente. Entendi. Primeiro porque
ele vai estar ali no meio do grupo, ele não vai conseguir a interação necessária que ele precisa. A gente sabe que a empresa que já fatura 50, 60, 100 mil até mais, ela vai ter um pouco de dificuldade de fazer negócios com uma empresa muito pequena, né? Entendi. Então são só empresas formalizadas 100%. Existem alguns MEIs dentro do grupo, sim, tá? Existem alguns MEIs que são remanescentes das primeiras jornadas nossas lá desde o começo, mas hoje a gente já tem um protocolo de tem que estar faturando pelo menos R$10 mil há 12 meses. A empresa não pode ser recém-aberta, né? Ela tem que ter pelo menos um ano de vida e a pessoa tem que estar, nesse ano, faturando R$10 mil. Perfeito. E você mencionou a respeito da pandemia, até no Instagram vocês destacam que teve um bom rendimento dos negócios durante a Covid-19. Como foi esse processo da pandemia aí? Para nós, não que a minha empresa não tivesse sofrido com a pandemia, né? Graças a Deus a gente, ao longo dos anos, estruturou nós temos um hub de negócios, né? Então o GEB ele faz parte do hub, onde entra cowork, nós temos empresa de eventos, empresa de treinamentos, então que é uma outra dica que eu deixo para as pessoas, né? A gente sempre ouve os avós, os investidores dizendo, não põe todos os ovos na mesma cesta, porque se cair no chão vai quebrar. Então essa é uma dica, tenha sempre 2 ou 3, o ideal seja 3 fontes de renda, porque uma delas sempre vai falhar, naturalmente elas vão falhar e você tem 2, né? Quando a gente só tem uma fonte de renda, a gente tende a quebrar num momento como esse, né? Quem esperaria que a gente ia ficar 2 anos fechados, né? Então, por exemplo, nós temos um cowork que já está indo para o 7º ano. O cowork ficou fechado, com aluguel, pagando, um monte de coisa. Como é que a gente fez ele continuar aberto? Porque nós tínhamos outros negócios. Então a gente pegou a rentabilidade dos outros negócios, por exemplo, tínhamos uma agência de publicidade. A agência na pandemia explodiu de cliente. Então nós pegamos parte do faturamento de lá e sustentamos a operação da outra e tínhamos lá mais 3 meses de caixa quando foi anunciado que a gente podia voltar às operações. Então se não fosse isso, nós tínhamos quebrado esse negócio, né? Então fica essa dica. E às vezes a gente consegue diversificar dentro da própria empresa nossa. Por falta de capacitação, que é o grande problema do brasileiro hoje, né? Se você for ver estatisticamente, o maior problema é a capacitação. Não, você pode ter em todas as esquinas escolas gratuita. O problema é que ele não tem tempo para fazer isso. Ele acha que não tem tempo porque ele não sabe fazer gestão no tempo dele, que é um grave problema também. Então, por conta disso, ele acaba, na hora que ele não tem essas informações, quando ele passa pelo problema, ele está sozinho. Ele não tem como articular isso. Então, para nós, o nosso grupo foi muito bom, muito positivo. Nós nos apoiamos nesse período. Inclusive, tínhamos um caixa relativamente bom. Nós conseguimos ali sustentar a operação de algumas pessoas que eram profissionais com menor capacidade. Por exemplo, um fotógrafo talvez não tenha um caixa muito grande. Então, a gente conseguiu auxiliá-lo naquele momento, aproveitamos para gerar engajamento entre os próprios empresários e vamos apoiar esse empresário aqui, o fotógrafo, por exemplo, precisa sobreviver das fotos. Então a gente fez vários ensaios fotográficos corporativos para ajudar a alavancar o faturamento daquela pessoa. De fato, o nosso grupo se apoiou durante a pandemia e foram pouquíssimos casos de empresas que a gente tem lá dentro, se não me engano, salvo engano, 2, que fecharam realmente porque não tinham o que fazer. E você percebe, deve ser gratificante perceber o crescimento dessas empresas, né? E de repente serve de estímulo para as outras que, não na teoria, não estão tendo um crescimento tão expressivo, percebendo que algumas delas estão crescendo. Com certeza. E eu hoje posso falar isso aqui para vocês sem medo nenhum de errar. Uma empresa, ela nunca quebra. Quem quebra é o dono. Quando o dono para de acreditar, quando o dono ele não ouve feedback, nem de funcionário, nem de cliente, nem dos próprios outros empreendedores que têm às vezes mais, já teve sucesso, tem sucesso e resultados diferenciados, né? Então quem quebra é o dono. É sempre a parte emocional nossa que quebra antes de uma empresa quebrar, né? Isso é fato. Se você começar a estudar empresas de pessoas muito próximas suas e começa pela pessoa, começa a perguntar para a pessoa como ela estava quando a empresa quebrou. Ela estava possivelmente com problema com os filhos, com problema com a esposa, casamento acabando, divórcio iminente, separação na justiça. Quer dizer, problemas pessoais que são levados pela empresa que ele não consegue administrar as duas coisas. Né? Exatamente. E não é só o fato dele não conseguir. O cérebro humano não consegue fazer essa diferenciação. Isso é pessoal, fica em casa.
isso é profissional, fica no trabalho. A gente não consegue fazer isso. Inclusive tem uma série agora na Amazon que ela saiu falando justamente sobre isso. É uma inteligência artificial que desconecta o cérebro da pessoa quando ele chega no trabalho, né? E aí ele não consegue lembrar da família dele, de nada que ele tem do lado de fora. E quando ele vai embora, ele desconecta do trabalho e ele não consegue lembrar de nada do trabalho em casa. Que bom seria. Que seria exatamente o melhor dos mundos para todo mundo, né? Mas a gente percebe que a boa parte das pessoas que quebram, elas estão com problemas graves pessoais. E entre eles, o que está no topo são os problemas emocionais, né? Se a gente pegar estudos recentes aí do Dr. Augusto Cury, por exemplo, que é uma figura ilustre e muito conhecida, até 2030 só 2% da população mundial não terá algum problema com a psique. Então a gente está lidando hoje com síndrome do pânico, a gente está lidando com perdas, a gente está lidando com muitos problemas emocionais e em 2024 ainda as pessoas acreditam que psicólogo é profissional que vai atender quem é doente mental, quem é louco, e isso não existe, né? Os maiores empreendedores fazem terapia, os maiores empreendedores têm profissionais que ajudam eles em cunho pessoal e profissional, né? Infelizmente ainda existe muito preconceito em relação ao psicólogo, né? O psicológico, né, das pessoas. Você citou a capacitação, o networking, agora essa questão psicológica, né, dos empreendedores. Você acha então que você acredita que os empreendedores deveriam manter então um psicólogo, um terapeuta, assim, as suas mãos, né? O seu alcance para manter, para ajudar a saúde financeira, inclusive, das suas empresas? Eu tenho certeza do que eu estou falando para vocês, porque isso estatisticamente, todos aqueles que procuram, não só empreendedores, né? É que o empreendedor, se você for ver etimologicamente a palavra empreender no dicionário, é você se empoderar do que você tem de maior habilidade e resolver problemas complexos dos outros. Então imagina que a gente, no movimento, nós estamos fugindo de problemas. Naturalmente, as pessoas fogem de problema. O empreendedor ele vai de encontro aos problemas, porque ali estão as grandes oportunidades. Então, se você pegar hoje pessoas que trabalham diariamente com os problemas dos outros, ela precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda emocional, porque ela carrega o peso dos problemas dos outros e ela tem a vida dela pessoal. Então, todos os profissionais deveriam ter, sim, um acompanhamento de um profissional. Eu vou citar aqui, embora no nosso país transformou isso numa piada, né? Mas eu acredito que todo profissional precisaria ter um coach. Como nos Estados Unidos, os presidentes da república têm coaches, mas não esse coach que a gente vê no nosso país. Essa piada que a gente vê no nosso país, infelizmente, porque o profissional, a metodologia de coaching, ela existe há mais de 50 anos, e os grandes empreendedores, Bill Gates, Steve Jobs, eles têm coaches, né? Isso já está na mídia. Então a gente precisaria de terapeutas e também de coaches para nos ajudar a direcionar o que eu devo fazer. Alguém dando suporte. Alguém dando suporte, porque a vida do empreendedor ele é um lobo solitário. E o movimento também é justamente para quebrar isso. O empreendedor ele vive ali no mundinho dele, passando as dores dele, ele precisa falar das dores dele, precisa ser vulnerável e falar entre outros empreendedores, né? Ele precisa estar num universo de pessoas que ele possa falar e não ser julgado. E o nosso movimento justamente abre essa possibilidade. Você pode falar das suas dores sem ser julgado, sem que o seu assunto vire chacota na sua cidade, né? E de quanto em quanto tempo vocês se reúnem, Pedro? Por exemplo, você falou que dia 13 de janeiro é a sua data oficial, né? Mas vocês se reúnem quantas vezes? É mensal a reunião? Uma vez por ano? Como é que funciona? Vai ser muito legal te responder isso, porque quando eu fui, todo tipo de negócio que eu e os da minha família a gente tenta abrir, a gente sempre vai antes em busca dos números para ver se aquilo é realmente interessante, e depois a gente vai em busca de capacitação. Então a gente abriu o Cowork, que é um espaço compartilhado para profissionais de trabalho, mas a gente foi atrás de capacitação. Quando eu fui montar a célula de network, eu participei de 4 células para entender o que estava por trás daquilo. Eu sabia que ia gerar negócios, mas eu não tinha ideia do potencial que a gente podia transformar aquilo numa escola realmente de negócios que estava focado também no desenvolvimento socioemocional daquelas pessoas. Então, nós descobrimos que matematicamente toda e qualquer célula que não se repete semanalmente, ela não se sustenta. Então, qualquer movimento que você vê de network que não for semanal, ela não propaga o engajamento. Então, nós nos reunimos todas as quintas-feiras e a gente colocou um horário bem desconfortável, porque é só para quem realmente quer. Não é para e que está disposto a ser disciplinado. É 7h30 da manhã.
o encontro. Daí as pessoas falam assim, puxa, podia ser à tarde. Não, porque à tarde a gente já fez uma experiência por 1 ano. À tarde é a melhor ocasião para as pessoas darem desculpa. É bem isso mesmo. 6 horas da tarde, tem que buscar o filho, tem que passar no mercado, tem que isso. Então a gente coloca 7h30 da manhã. Trabalhou o dia todo. Exatamente. Das 7h30 da manhã às 9h, que é o horário que não atrapalha o expediente, o cara sai de lá com a cabeça fervendo e vai pro expediente dele para fazer o que ele tem de melhor e colocar para fora o que ele tem de melhor para ajudar as outras empresas. E vocês trazem rotineiramente convidados para palestras e tudo mais? Sim, a gente tem um cronograma toda semana, a nossa reunião ela muda o formato. Então, essa semana, por exemplo, chama-se Jeb Talks. É quando a gente vai fazer um talk assim com um empreendedor do grupo e a gente vai conhecer um pouco da história dele. O que ele fez para chegar até a função que ele faz hoje, quais foram os erros e acertos, e quais são as dicas que ele dão para os empreendedores de coisas que ele passou e que ele perdeu dinheiro e aonde ele ganhou dinheiro. Então você imagina, a cada 15 dias a gente tem o Jeb Talks. Você está sentado e ouvir grandes empreendedores dizendo, olha, eu fiz isso e perdi muito e fiz isso e ganhei muito. Eu posso adquirir informação ali sentado que eu posso não errar. A melhor forma de errar é vendo o erro do outro, né? E não errar propriamente, né? Então a gente tem a cada 15 dias esse talk. No contraponto disso, a gente tem uma dica empreendedora que a gente geralmente a cada 2 meses convida alguém que não faz parte da célula para dar essa dica. Então pode ser empresas, pode ser empresários que estão lá com a gente. E a gente prepara conteúdos também, né? Educacional para entregar para eles aí. Então é uma diversificação, né? E a gente tem ao longo do ano 9 eventos extracurriculares nossos ali do grupo, como feirões de negócio, eventos no teatro, né? Então a gente ainda manteve o nome oficial Café com Ideias. A gente tem 4 cafés com ideias ao longo do ano. Nesses cafés, inclusive no último, a gente trouxe 2 grandes empreendedores brasileiros que trabalham para o movimento da Starts, que é a 2ª maior escola de negócios da América Latina. Né? Então nós trouxemos aqui para discutir sobre IAs para pequenos e médios negócios. Então a gente tem uma agenda bastante bacana aí para esses empreendedores aí mudarem a mentalidade deles. E falando aí sobre IA, como a inteligência artificial, tecnologia tem mudado aí o cenário para os empreendedores? Eu acredito que os empreendedores ainda, a grande maioria deles ainda não estão usando as inteligências artificiais, ou pelo menos não estão usando da forma correta, né? Tem se entendido equivocadamente, né? Por causa do primeiro boom. A inteligência artificial existe desde 70, né? 1970, né? Mas ela está com o grande boom agora desde 2023, porque ela foi aplicada às agências, ao marketing propriamente dito, né? Então ela ajuda você a criar prompts, por exemplo, de comando para criar uma rede social, para melhorar a bio do seu Instagram, se comunicar de uma maneira magnética com os clientes, mas ela voltada para negócios ainda ela está muito embrionária. Um exemplo, eu estou participando de um movimento em São Paulo com algumas startups, onde, por exemplo, a inteligência artificial, você vai dar um comando para sua Alexa na sua mesa, ela está conectada com um sistema operacional da sua empresa, onde você lança notas, estoque, coisas do tipo, seu faturamento. E a própria inteligência artificial, você pede, por exemplo, para ela, Alexa, me dê, por exemplo, uma prospecção do faturamento para os próximos 6 meses, com base nos últimos 6. E a IA vai fazer essa conta para você. Então, acho que o maior ganho para o empreendedor é serviços que ele não consegue fazer por falta de tempo, ele vai ganhar tempo de qualidade para ele investir agora no negócio dele. Porque a maioria dos brasileiros que estão à frente de pequenos e médios negócios, eles estão no operacional. Esse é o maior dano que um dono de empresa pode fazer. Ele ficar fazendo o serviço do funcionário. A empresa só vai para frente quando o dono da empresa ele senta na cadeira estratégica, no mínimo. Depois ele vai para a tática, que é onde ele vai pensar com sabedoria sobre o crescimento da empresa dele. As empresas não crescem porque os donos estão fazendo o serviço operacional delas. Então as IAs vieram para tirar os donos de empresa do operacional e colocar eles no estratégico. Com relação a IA, eu acho que o pessoal está engatinhando ainda. Existe muita dúvida. Inclusive essa semana, para confirmar, né, mais uma vez a participação do professor Marcelo da Unisagrado, que deu uma aula para a gente a semana passada, 2 semanas atrás. Acho que foi semana interessante, muito interessante. E a gente tem que saber dominar sem medo essa tecnologia. Se bem que quando ela é usada para o mal, ela pode causar danos terríveis.
Nós tivemos aí, falando em danos terríveis, nós tivemos na sexta-feira esse apagão no mundo, né? Que realmente nós voltamos para o bloquinho e a caneta, né? E a gente pergunta, nós conseguimos voltar para isso? Pelo menos temporariamente? É bem difícil. As perdas aí ainda não foram nem computadas, né? Não foi nem possível computar ainda, porque hoje a gente depende, de fato, de tudo, da tecnologia para fazer as coisas, né? Não tem mais como hoje você falar... Você pode até fazer, mas não com a qualidade que você faz, né? Na tecnologia. Então a gente precisa... Se eu pudesse deixar um chamamento aqui, inclusive nós vamos providenciar aqui para a cidade, esse é o nosso próximo tópico, né? Para os empreendedores, e aí a gente vai abrir esse raio para todos, mesmo que não fazem parte do GEB. A gente está trazendo uma capacitação de IA voltada para pequenos e médios negócios para Botucatu, com a Starts, que é a maior escola de negócio, né? Nós não teríamos condição de fazermos por conta própria, né? Entendi. Então nós conseguimos isso, possivelmente vai começar agora no próximo mês, agosto, e ela vai se estender até o próximo evento nosso, que será em outubro, 24 de outubro, que é quando a gente faz o fechamento, o ciclo e a premiação desses profissionais que vão estudar inteligência artificial, inclusive na prática. Você vai para esse curso, vai levar o seu computador e vai criar prompts lá, vai criar mecanismos com a inteligência artificial, vai aprender como que faz para depois você replicar para o seu negócio. Pedro, eu gostaria que você, no finalzinho do nosso bate-papo, que você deixasse como é que o pessoal te acha, como é que acha a GEB, como é que funciona. Olha, acho que o nosso motor mais forte hoje, indiscutivelmente, é o Instagram, né? Então, todos podem encontrar a gente no Instagram aí, GEB Botucatu. Lembrando que o GEB é um acrônimo, né? É GEB, que é Grupo de Empreendedores de Botucatu, né? Então, GEB com B mudo, Botucatu. Você encontra a gente no Instagram ou gebnetwork.com.br. No navegador aí que você usa aí, você encontra o movimento do GEB, né? Se você quiser conhecer um pouco do trabalho da gente, também do restante do ecossistema, você pode procurar também no Instagram e nos navegadores aí, Foco Business, né? Que é de business, focobusiness.com.br. Lá também tem a rede dos outros negócios nossos lá na cidade. Pedro, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, sucesso para vocês e de vez em quando nos mantenha informados sobre o sucesso do GEB aqui em Botucatu. Vai ser um prazer estar com vocês aí mais uma vez. Grande abraço.